Sobre a vacinação e todo o contexto da pandemia, nós convidamos o coordenador do Comitê de Infectologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Infectologia, Dr. Marcelo Otsuka. Boa tarde, Marcelo. Seja bem-vindo mais uma vez ao Jovem Pan Agora. Boa tarde, um prazer enorme estar com vocês. Bom, vamos lá, doutor. Vamos começar então pela vacinação de adolescentes. Semana passada, o Ministério da Saúde revisou a recomendação. Ontem revisou novamente, agora orienta a vacinar este grupo. Por que essa indecisão? Eu fico imaginando assim, que quem tem filho adolescente ou quem é adolescente fica perdido. Será que posso, não posso? Existe algum risco ou não? Bom, eu acho que o primeiro ponto que é fundamental que todo mundo entenda é que, apesar das crianças normalmente terem um quadro muito mais tranquilo, muito mais leve, isso não significa que nós não possamos ter crianças que têm um quadro grave, inclusive caminho para óbito. Ou seja, nós podemos ter doença grave na criança. É menos frequente? É, mas nós podemos ter. E o segundo ponto é que as crianças, mesmo sem terem manifestação clínica, elas podem ter infecção e podem transmitir para pessoas de risco. Ou seja, que a gente precisa vacinar as crianças e adolescentes, não há a menor dúvida. A gente tem a obrigação e a necessidade de caminhar para isso, para reduzir o número de pessoas infectadas, inclusive, e reduzir a circulação do vírus. Eu acho que o grande problema que aconteceu foi que o Ministério acabou sendo intempestivo na conduta. A partir do momento que houve, sim, aquele caso que suscitou alguma dúvida, antes de mais nada, você tem que apurar, você tem que ter certeza do que está acontecendo. E não simplesmente sair suspendendo uma vacina que já foi aplicada em milhões e milhões de adolescentes e não foi mostrado nenhuma alteração desse tipo. Então, eu acho que foi um erro, que graças a Deus foi revisto e precisamente está voltando a ter a vacina, então foi reautorizado e a Anvisa em nenhum momento parou, a sociedade brasileira em nenhum momento recomendou que houvesse interrupção, então isso precisa ser falado. Doutor, e a Anvisa, né, solicitou que fossem recolhidos aqueles 25 lotes da vacina da Coronavac. São 12 milhões de doses e cerca de 4 milhões dessas doses que foram suspensas aí por uma medida cautelar já foram aplicadas aqui em São Paulo. Essas pessoas que receberam essa vacina, existe motivo para preocupação? Segundo a Anvisa, o Instituto Butantan, até o governo de São Paulo, elas estão sendo monitoradas. Lembrando que essas vacinas foram suspensas, essas doses, porque foram envasadas numa fábrica que ainda não tem aí a aprovação da Anvisa. Mas por quê, doutor? Existe algum risco também ou, na verdade, é uma medida cautelar? Eu fico imaginando quem tomou essa vacina. É para se preocupar? Então, primeira coisa, não é para se preocupar, tá? O próprio Butantan já tinha feito análise dessas vacinas e, a princípio, não demonstrava nenhum viés na produção dessa vacina. Esse é o primeiro ponto. É lógico que nós precisamos ser muito cuidadosos com tudo que é feito. Não é só vacina, é qualquer vacina, e não é só vacinas, é qualquer medicação, ela precisa ser muito cuidadosamente observada. Então, a partir do momento que há uma mudança no laboratório de produção, é lógico que a gente precisa acreditar esse laboratório. E isso não teve tempo hábil para ser feito pela própria Anvisa. Então, é correta a retirada das vacinas. O próprio Butantan já tinha avisado a Anvisa sobre isso. Então, o procedimento é padrão, tem que ser feito assim. Isso não significa que não tenha... que tenha algum risco para os indivíduos e não significa que essa vacina não possa ter eficácia. Pelo contrário, a gente até imagina que tem eficácia. Agora, qual que vai ser a orientação da Anvisa, ainda cabe avaliar. Pode ser que a gente recomece a vacinação desses indivíduos ou não, pode ser que realmente considere essa vacina eficaz, e vamos aguardar. E essas doses, elas são descartadas, doutor, ou não? Isso é um desperdício? De repente, essa medida aí, essa recomendação da Anvisa pode ser revisada e aí elas podem ser utilizadas de fato?
Sim, na verdade, a partir do momento que a Anvisa tiver os documentos adequados ou né, na verdade, conseguir ir até a China para avaliar esse laboratório, de repente pode ter tudo certo e essas vacinas serem liberadas. Mas o que muito provavelmente vai acontecer é que, de qualquer forma, essas vacinas deverão ser recolhidas e muito provavelmente outros laboratórios, outros países que têm algum compliance diferente em relação a isso, talvez até possam utilizar. Mas aqui no Brasil, eu acho pouco provável que essas vacinas realmente sejam aproveitadas no futuro. E a gente acabou de falar, doutor, que o Rio de Janeiro vai iniciar a realização de eventos sem a necessidade de máscaras para a população vacinada, desde que eles comprovem que estão vacinados. O senhor acredita que é um momento seguro para isso? Porque o Rio de Janeiro é uma das 5 capitais que ainda tem a taxa de ocupação de leitos de UTI acima de 60%, que é o nível ali intermediário. É uma situação muito problemática. A gente entende todo o lado financeiro e todo o lado até psicológico que todos os indivíduos acabam participando, né, numa pandemia como essa. Mas se nós formos aprender com o que ocorreu em outros países, como por exemplo Israel, como por exemplo os próprios Estados Unidos, a gente entende que talvez ainda seja um pouco cedo para essa liberação, porque nós não temos uma cobertura vacinal de segunda dose completa, isso pode gerar um problema. E a segunda grande questão que a gente precisa analisar é que alguns estudos sugerem que ocorra uma diminuição da resposta vacinal e também da infecção natural, e as pessoas possam novamente ficar suscetíveis a ter a infecção. Então, talvez a gente precise acompanhar um pouco mais, precise ter alguns estudos melhores para ter esse tipo de liberação. E o que a gente tem visto hoje é que, em comparação aos últimos 15 dias, é verdade que coincide com o feriado, mas em comparação com os últimos 15 dias, nós estamos com aumento do número de casos. Será que isso vai representar um aumento de internações em UTI? Eu acredito que talvez a gente esteja um pouco rápido demais. Eu particularmente acredito que a gente poderia ter um pouquinho mais de cuidado em relação a isso neste momento. Muito bem, doutor. Brigadão mais uma vez pela entrevista, por ter disponibilizado aí um tempinho do seu dia aqui para a gente no Jovem Pan Agora. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço a participação, é sempre um prazer. Obrigado.